Então, tudo começa lá no primeiro vídeo, que já vem uma clássica fala de ARG, que fala pra você se prevenir com algumas coisas. Então, depois de ouvir um pedaço de papel, outro negócio que eu esqueci o nome, é uma Bíblia aberta no Salmo 91:10, que eu não vou citar o Salmo porque eu esqueci, é difícil. Então, o outro objeto lá que eu esqueci era um lápis. Se você começar a ouvir um barulho estranho na sua TV e uma criatura que fala uma língua que você consegue ouvir, pega o seu papel e seu lápis e começa a escrever no papel as seguintes palavras. Eu posso ver esse papel, eu posso ver a minha mão. Eu não consigo ouvir o grito de milhões. Eu não posso ouvir a comemoração de milhões. Eu sou um ser humano desta terra. Depois de escrever no papel, leia o Salmo 91:10 em voz alta. Se a voz se aquele barulho e a foto daquela criatura continuar ainda na sua mente, não tem mais nada que você possa fazer além de rezar. Mas se mesmo assim não der certo, procure os policiais ou alguma região, alguma prefeitura e fale sobre isso, que eles vão amenizar o seu cérebro imediatamente. E não se preocupe, você só vai se esquecer disso, nada mais. E a criatura que está na TV, você depois não queira ver. Mas então, continuando, a criatura nesse vídeo que a gente acabou de ver, um outro aplicativo falando do que a gente precisa escrever e essas coisas, ela está tentando manipular sua mente. Logo no frame que estava falando do que a gente precisa falar sobre, a tela por poucos frames mostra que ela fala: eu não posso ver a minha mão. Eu consigo escutar a risada de milhões. Eu consigo escutar a celebração. Eu não consigo me mover, mas eu também não quero. E você me pergunta, como raios, diabos que esses acontecimentos acontecem? Então, simples, vamos voltar lá para o início dos anos 90. Tinha uma como que era? Umas notícias que passavam na TV sobre a natureza. Não me pergunte por quê. E estava sendo lançados episódios. No episódio 2, depois de um tempo que ele foi lançado, o apresentador da série acabou morrendo. Assim, sendo cancelada a série. Mas do mesmo jeito, o episódio 3 foi passado sem o consentimento de ninguém nas TVs. Mas logo nada pareceu muito anormal assim. No episódio tudo normal, até que em certo momento a criatura aparece naquele negócio de já se prepare. Essa criatura é chamada de Fan. Eu já vou mandar um áudio pra vocês agora falando. E essa criatura se chama Fan. Começa a falar com você num tom calmo. Só faça as coisas que tinha pedido. Coloque os tampões de ouvido, pegue o seu papel, comece a escrever as palavras e reze se ela não sair da sua cabeça. E uma das coisas mais estranhas que o Fan 228 falava, ele falava inglês com um pouquinho de outras línguas. Mas mesmo assim, as pessoas que viram a transmissão e não falavam inglês conseguiam entender palavra por palavra. Então essa vai ser a parte 1 do áudio. Inclusive eu vou mandar um vídeo sobre o que a criatura passou na TV. Mas não se preocupe que o áudio vai estar ao contrário e a legenda vai ser adicionada. E isso vai dar um trabalhinho. Mas na verdade eu já tinha um pouquinho pronto, né? Mas isso cause a manifestation of my being in the future. You will be asleep in bed. I will be there and watch over you. When you wake, you will not be able to move any part of you. When the doctors eventually find you, they will not see me, but you will, and I'll see you too. Forever, I'll see you. Na moral, que depois desse incidente da TV, a criatura conseguiu atingir mais de 530 pessoas de regiões diferentes. Não 530 pessoas de cada região, né? Mas 530 pessoas no total, de todas as regiões, entendeu? Isso aqui, depois disso, as pessoas tinham
coisas meio anormais, assim. E elas não conseguiam se mexer, não conseguiam falar, não conseguiam piscar. Elas só conseguiam piscar, na verdade. Não conseguiam nem se mover, nem fazer nada. Absolutamente nada. Como a criatura disse, parecia que você estava morto. Só que você ainda conseguia enxergar e piscar. E tipo, as pessoas foram pegas para fazer, tipo, entrevistas para ver se eles conseguiam mais informações das criaturas. Só que elas não conseguiam porque as pessoas não conseguiam falar sobre. Só que até que um homem que foi treinado pelo exército sabia piscar em código Morse. E eles tiveram que aprender código Morse para poder entender o que o homem estava falando. E as pessoas que sofreram por isso falam que toda vez que eles iam dormir conseguiam escutar o barulho das trombetas. E como esse negócio é bem relacionado à Bíblia, então provavelmente poderia ser as trombetas do Apocalipse. Tanto que esse bicho é a própria representação de Jesus. Só que não o Jesus que a gente conhece, mas sim o Anticristo. Já que na cabeça dele tem esses espinhos, que representam a coroa de espinhos de Jesus. Entendeu? E as trombetas seriam as trombetas do Apocalipse. Tanto que eu não sei se nessa transmissão apareceu ou se é em outra que eu vou falar mais pra frente. Eu nem sei se tem outra, eu não lembro muito bem. Ele aparece sobre as trombetas do Apocalipse. Quando o fim chegar, você vai escutar a risada de milhões, as trombetas tocar, o céu se abrir e chover sangue. Entendeu? Então isso é muito relacionado à Bíblia, já que esse bicho que é o Fen 228, ele é o próprio anticristo. E mesmo com um visual tão simples, ele consegue ser assustador e assustar as pessoas. E ó, cortando aqui, eu tive uma crise de paranoia aqui enquanto eu fazia. Que a Meg, mano, lá as pessoas ficavam paranoicas, com ansiedade, não conseguiam tirar a imagem do negócio da cabeça. Eu ficava escutando a voz dele. Mano, eu também, mano, comecei a entrar em pânico. Mas eu percebi que era só doidura. Que era só loucura da minha cabeça. Então, daí agora vamos para o acontecimento de 13 de agosto de 2003. Lá nos Estados Unidos, isso foi um acontecimento real e não só da história fictícia, entendeu? Então, vamos continuar com a história. Aconteceu o maior apagão eu não sei se era dos Estados Unidos ou se era realmente do próprio da face da Terra, entendeu? Foi o maior apagão. Mais de 50 milhões de pessoas ficaram sem luz lá pela parte do Nordeste dos Estados Unidos. E depois disso, para essa história, falaram que era por conta dessa criatura que ficaram sem luz. Que eles estavam passando e essa criatura eles perceberam que estava tendo interferências. E perceberam que ia ser o Fen 228 que ia interromper isso. Então já decidiram desligar a luz, os geradores de tudo para poder não fazer aquele mesmo acontecimento. Só que as pessoas que tinham o seu autogerador conseguiram ver aquela porra, entendeu? Então o acontecimento do mesmo jeito foi passado para algumas pessoas. Mas se você acreditar nisso, mano, você é no mínimo burro. Porque com certeza foi o capeta que fez essa prova pelo negócio. Nem foi umas árvores que cresceram e começaram a quebrar as torres, né? Ah, e lembrando, aquele negócio lá de você ficar paralisado, não conseguir se mexer, a doença realmente existe, tá? Não é só fictícia. E se chama pseudocoma. Ah, ele voltando para aquele carinha lá que sabia código código Morse porque era veterano de guerra, ele se chamava Job alguma coisa. E esse não é o nome real dele, por conta que ele não queria que sabesse o nome dele. E mais especificamente o sobrinho de 8 aninhos dele, foi tirar uma foto do quintal dele e acabou tirando a foto da criatura. Mas então, Isadora, eu vou lembrando, essa casinha aí é de brinquedo, tá ligado? Mas olha o tamanho do filho da puta também, né? O tamanho do caralho. Mano, o bicho é gigantesco, ele é do tamanho praticamente da minha casa. Não, é praticamente do tamanho da professora Cláudia, tá ligado? Ele é bem grande até. Mas deixa eu ir lá ver o resto do vídeo, que eu tô esquecendo as partes aqui, daí eu preciso relembrar. E daí isso acontece mais a entrevista, né, lá do Job Zamperini, que eu lembrei o nome. Mas a gente só vai chamar de Zamperini, entendeu? Mas então,
Ele foi lá falando, daí eu não vou mandar o vídeo porque senão vai ter que ela vai ter que mandar um trilhão de coisas, que ela já vai ter que mandar 4 coisas pra ela, que foi o primeiro áudio, o segundo vídeo da criatura, o meu segundo áudio, a foto e esse daqui. Daí, só que no final do áudio aparece a criatura na janela e aparece uma mensagem que eu vou lá relembrar que eu dei uma esquecida. Eu vou ter que parar o áudio do mesmo jeito, que tem mais uma coisa lá da criatura e eu vou ter que mandar. Listen closely. Do you hear it? You will hear the laughter fountain as the sky opens up. You will hear the trumpets play their happy sound. The thunder of life will pour down to us all. Together, we will be filled. Together, a feast of food. Together, held by love and purest connection. Be still. Acaba a história de The Boy One. Mas pera. Que ainda tem umas coisinhas interessantes pra gente dar uma resumida. Que isso daí foi o The Boy One. Mas tem outras 3 que ficam. Não, 3? Não, mas 2 ficções do maluco que a gente precisa saber. Que é um bicho que saiu diretamente de uma TV, que era um amigo de um cara, que daí tem um computador que você tem que ver, que a criatura pegou, matou o amigo do cara, daí começou a se comunicar com o cara pelo celular do outro maluco. E daí quando a gente tava conversando com a criatura aparece no nosso computador, sai do computador e mata a gente, tá ligado? Ai, que legal, daí tem outro que é do bebê que morreu no banheiro, tá ligado? Que uma mãe acorda de madrugada, vai indo pro banheiro pra dar aquela cagada, tá ligado? Aquela cagada de madrugada que é brabo, né? Já é brabo tu levantar pra ir mexer de madrugada. Imagina dar aquela cagada, tá? Daí é brabo. Daí a gente abre a porta do banheiro, tem um bebê lá, o gigantesco bebê. Todo estranho. E daí fecha a porta, né? Acabou. Ei, que legal a história de The Boy.